Olá, aluno, aluna, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E hoje estamos desenvolvendo esse tema com base em Hebreus capítulo 1, a maior revelação de Deus. Qual é a maior revelação de Deus para os homens? Veja que em Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. E eu mostrei algumas maneiras que Deus usou para falar com o seu povo, por sonhos, por visões, por revelação, profecia, anjo do Senhor, teofania, pelos pais, patriarcas, sacerdotes, juízes, profetas, reis. A natureza também revela um grande Criador. Então, a pergunta é: qual é a maior revelação de Deus para o seu povo, para a humanidade? E a resposta está no próprio versículo. No final do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, o Senhor Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. Não haverá, não houve, não há e não haverá uma outra revelação mais plena do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus, pois ele é o próprio Deus encarnado. Veja o que diz a Bíblia em João, Evangelho de João 1. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João 1 diz que Jesus é a encarnação de Deus na terra. Deus encarnou, Deus se fez carne e habitou entre nós. E como o próprio João diz, e nós vimos a sua glória. Então Jesus é a maior revelação de Deus, porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Outra revelação do verbo encarnado é quando Felipe, em João 14, verso de número 8 e 9. Felipe pergunta: Senhor, pede, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz: Felipe, há quanto tempo vocês estão comigo, vocês não sabem? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é o resplendor, é a exata imagem de Deus. Como mostra-me o Pai? Eu sou a imagem do Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. A menos, Felipe, creia, pelo menos olhe as obras que eu faço, que você vai ver que é as mesmas obras que o Pai executa através de mim. Quem vê a mim, vê também o Pai. Com base em Hebreus capítulo 1 que nós estamos meditando, olha o que ele vai continuar dizendo. Versículo 3, falando sobre Cristo como a maior revelação de Deus, O qual, sendo o resplendor da sua glória. Então, quer ver a glória de Deus? Olhe para Cristo. Porque Cristo é o resplendor da glória
da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, né? Eu falei exata, mas o termo que eu estou usando também aqui é a expressa imagem, a imagem é exata. Quer ver o Pai? Quer conhecer o Pai? Olhe para Cristo, porque Cristo é a imagem exata, é a imagem expressa do Pai. Tá bom? Verso de número 8. O escritor aos Hebreus vai mostrar a divindade de Cristo, né? A sua divindade O verso 8 diz assim, que o próprio Pai, tá vendo? Filho, o próprio Pai vai falar acerca do Filho, verso 8. 8. Diz assim, mas do Filho o Pai diz, ó Deus, o Pai está chamando o Filho, olha o reconhecimento que o Pai faz diante dos seus anjos em relação ao Filho. É o Pai que está dizendo, não é o Filho que está dizendo para o Pai, é o Pai que está dizendo para o Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Pai está chamando o Senhor Jesus de Deus. Lembra Tomé, quando Jesus ressuscitou? Tomé não estava lá no primeiro momento e disse, se eu não tocar nos cravos, eu não acredito na ressurreição dele. Vocês devem viram ou foi alguma coisa? Não, vocês não acreditam. Quando Jesus se manifestou, Jesus disse, toque aqui, Tomé, que você vai ver que espírito não tem carne, nem tem ossos, como eu tenho. Aí Filipe disse, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé reconheceu a divindade do Senhor Jesus Cristo, e aqui é o próprio Pai que está chamando de Deus, e não para por aí. O verso também de número 9, 8, o verso número 9 aponta para a divindade de Cristo. Ele é a maior revelação, ele é o próprio Deus encarnado. Olha aí, o verso 9, o Pai ainda falando, o Pai olhando para o Filho, dizendo assim, tu amastes a justiça, o Pai falando, e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, mais uma vez o Pai está chamando o Filho, reconhecendo a divindade do Filho. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Verso número 10. O Pai vai chamar o Filho de Criador. O 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, obra de tuas mãos. O Pai continua, eles perecerão, mas tu permanecerás em todos, e todos eles com roupas envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como vestes se mudarão, mas tu és o mesmo. O Pai está mostrando um atributo da divindade de Cristo, imutabilidade. E o próprio Novo Testamento aponta para esse atributo exclusivo. Quando a Bíblia chama, ele de ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja que coisa maravilhosa. O Pai dizendo, os teus anos não acabarão. Percebam essa revelação de maneira extraordinária. Em Isaías
É Isaías 7,14. Isaías. Esse texto aqui é maravilhoso. Isaías. Pronto, cheguei. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer, sabe o quê? Deus conosco. O nome dele será chamado Emanuel. Olha aí. O nome dele será chamado Emanuel. Veja que texto maravilhoso. Tem um outro texto também. Tem um outro texto Tem outro texto aqui em Isaías. Cadê? Tá anotadinho aqui e foi embora. Sumiu. Mas o texto diz o seguinte acerca do Emanuel, do Deus conosco, que o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. Nunca houve e nunca haverá. Jesus é o ápice da revelação. Então, se você quer conhecer a Deus, procure conhecer a Cristo. Se você quer conhecer o Pai, procure conhecer o Filho, o Cristo. Eu quero ver o Pai. Felipe, como assim ver o Pai? Olhe para mim. Eu sou a imagem do Pai. Tá certo? Então Jesus é o Deus encarnado. Ele é a maior revelação. Digno de honra, de glória, de louvores. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo em Colossenses, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, seja tronos, principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é, com base em Apocalipse, o Senhor, o Todo-Poderoso, digno de ser exaltado, glorificado, magnificado, porque ele é Deus, ele é a vida, ele é a maior revelação para a humanidade. Que Deus te abençoe.